Boa noite, amados irmãos e amigos. Sejam todos muito bem-vindos a este culto de louvor e adoração ao nosso Deus, nosso culto de oração e estudo da palavra. Oremos. Senhor, nosso Deus e amado Pai, te louvamos, ó Deus, pela tua graça e pela tua infinita misericórdia, ó Deus, sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Deus, por cada pessoa que acompanha este culto neste momento, Senhor. Que todos, ó Deus, possam ser edificados, ó Deus, através de tudo que acontecer aqui. Através da tua palavra, através dos cânticos, ó Deus. Nos usa, Senhor Deus, tão somente como instrumento nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo, ó Deus, e te agradeço por tudo, Senhor. Amém. Faremos, neste momento, uma leitura bíblica pelo nosso irmão Jair Reis, que se encontra em Salmos 34, do 1 ao verso 10. Louvarei o Senhor toda a minha vida, em qualquer lugar, a qualquer hora. Haverá em minha boca palavras de louvor. Meu coração se gloria no Senhor. Os desanimados ouvirão e se alegrarão. Venham todos e proclamemos a grandeza do Senhor. Louvemos juntos o nome dele. Busquei o Senhor, e ele veio ao meu encontro e me recebeu. Tirou todo o medo que havia no meu coração. Os que olham para ele receberão luz para o seu caminho. Eles nunca ficarão desapontados. Eu estava desesperado, mas pedi ajuda ao Senhor, e ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas tribulações. O anjo do Senhor cerca com sua proteção os que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Feliz é o homem que confia totalmente nele. Temam o Senhor, vocês que são seus santos. Os leõezinhos podem passar fome, mas os que buscam o Senhor nunca passam necessidade. Cantaremos o hino de número 62 do cantor cristão Nome Precioso. Acompanhe esse hino. Santo,
nós estaremos orando ao nosso Deus por aqueles pedidos que já sabemos, que já estamos orando, que a igreja já está orando, e algum outro que lembrarmos, estaremos orando nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada, Senhor Deus, pelo dom da vida, Senhor. Deus amado, agora nós queremos colocar diante de Ti, Senhor Deus. Primeiramente, Senhor Deus, queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem realizado. Obrigado a Deus, porque temos moradia, porque temos como nos alimentar, porque o Senhor tem cuidado de cada detalhe da nossa vida. Muito obrigado a Deus pelo Teu cuidado, Senhor. Obrigado a Deus porque o Senhor tem dado trabalho, Senhor Deus, para os irmãos, e assim, Senhor Deus, o sustento, Pai querido. Ó Deus, obrigado a Deus por tudo, Senhor. E te pedimos agora, Senhor Deus, pela vida, Senhor Deus, dos irmãos, das pessoas, ó Pai, que se encontram enfermos, ó Senhor. Ó Deus, como já é de conhecimento, Senhor Deus, nosso pastor encontra-se enfermo, ó Deus, e nós clamamos ao Senhor pela vida dele. Que o Senhor, com certeza, está cuidando de cada detalhe, de cada situação na vida do nosso pastor. Nós cremos no Teu poder, ó Deus, no Teu poder que opera maravilhas. Ó Deus, também, Senhor Deus, clamamos a Ti pela vida dos demais irmãos, da nossa igreja, das famílias, das pessoas, ó Deus, que estão enfermas, que estão se recuperando. Ó Deus, agora nós lembramos, ó Deus, da vida do irmão do Senhor, José Mariano, irmão da irmã Luzia, que encontra-se enfermo, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, possa estar visitando essa pessoa, possa estar levando a cura, Senhor Deus, a esse Senhor, ó Pai. Também, Senhor Deus, colocamos diante de Ti a vida, Senhor Deus, da nossa irmã Carmen, lá em Manaus, que está fazendo tratamento de saúde lá, Pai querido. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, o seu tratamento. Também, Deus, colocamos diante de Ti a vida da nossa irmã Iraci, que também faz um tratamento de saúde aqui em Boa Vista. Que o Senhor esteja cuidando, ó Deus, poderosamente da vida da Tua filha, Senhor Deus. E assim, ó Pai, dos demais irmãos, ó Pai, dos demais pedidos que temos, ó Pai, ao Senhor. No nome de Jesus, ó Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos pelo Teu imenso amor, ó Pai. Amém. Teremos agora o nosso momento de louvor com o nosso irmão Sebastião Freitas. Boa noite, amados irmãos da Igreja Batista da Liberdade. Para mim é uma honra poder mais uma vez participar de mais um culto de oração. Estamos aqui para adorá-lo e para adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. A ele a glória. Sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus
todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Cante assim, ó. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Glorificado seja para sempre o nome do Senhor, o único digno de toda honra e de toda glória e de todo o louvor. Vamos cantar mais um cântico nesse momento que estamos aqui participando deste culto maravilhoso, esse culto de oração. Esse cântico tem como título Eu Te Busco. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco toda hora esperando
Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai, te damos graças, ó Deus, por este culto, Senhor, nesta noite, Senhor Deus, pelos teus filhos, ó Pai, que acompanham nesse momento este culto, ó Pai. Continua conosco, ó Deus, durante o restante deste culto, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Neste momento, meus irmãos, nós temos um momento muito especial, que é o momento de dedicarmos os nossos dízimos e nossas ofertas ao Senhor, nossas vidas, né? E eu conclamo os irmãos que procurem fazer o depósito dos seus dízimos e ofertas através da nossa conta bancária que estará aparecendo aí no nosso vídeo. Que os irmãos estejam procurando, os irmãos que fazem parte da tesouraria, da comissão de finanças, e assim possam estar prestando também este culto a Deus, devolvendo os dízimos e as ofertas. E os amigos que queiram fazer também, fiquem à vontade para fazer isso. Continuando aqui, vamos entoar o cântico 347 do cantor cristão, Um Coração e Paz. Sombras escuras nos caminhos teus, ó, jamais desanimes, canta um hino a Deus. cada nuvem escura um arco-íris traz, Quando em teu coração reina perfeita paz. se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Se o viver é de luta, cheio de amargor, Mostra fé, teus aflitos agem seu favor. e de tudo que sofres esquecer-te-ás. Fluirás doce calma se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Vem após negra noite, aurora matinal, fica o céu mais brilhante após o temporal. A esperança não pecas, pois tu vencerás. Fugirão as tristezas se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esses dízimos e ofertas e vidas, ó Pai, aos teus pés, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem dado condições à tua igreja, aos teus filhos, ó Deus, tem permitido que eles trabalhem e tenham trabalho, e assim, Senhor Deus, possam estarem devolvendo ao Senhor aquilo que pertence ao Senhor. Primeiramente, Senhor Deus, entregando as suas vidas a Ti e entregando a Deus aquilo que pertence ao Senhor,
os dízimos, as ofertas, ó Pai. Que o Senhor abençoe poderosamente a vida desses irmãos. E aqueles, ó Pai, que por algum motivo, ó Deus, não estejam podendo fazer isso nesse momento. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, dispensando da Tua graça e misericórdia sobre a vida deles, ó Pai, para que no momento próximo eles possam também estar fazendo isso. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, teremos uma mensagem musical com o nosso irmão Alfredo e a irmã Rebeca. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar, e tu dissipaste toda sombra. Já tenho a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Com você agora, Rebeca. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, meu Neste momento, peço aos irmãos que fiquem em reverência, continuem em reverência ao nosso Deus, pois iremos ter a palavra de Deus trazida pela nossa irmã Cristina. Que os irmãos possam ficar atentos à palavra do Senhor. Vamos orar pela nossa irmã Cristina. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado a Deus pela vida da nossa irmã Cristina, que nos trará a mensagem neste momento. Ó Deus, que ela seja, Pai querido, poderosamente abençoada por Ti e usada por Ti, Senhor Deus, para transmitir a Tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. É um prazer estar aqui com vocês, com a igreja reunida, embora de forma virtual, mas nós estamos em espírito e em verdade adorando o nosso santo Deus. Eu quero orar nesse momento pedindo a orientação de Deus para o nosso estudo, para que
possamos absorver bem o que a palavra de Deus tem a nos falar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui de forma livre, Senhor, te cultuando, te louvando, Senhor, através do estudo da tua palavra. Nos abençoa mais uma vez, nos dirige, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos um assunto que é muito pertinente nos nossos dias. É sobre o tempo, né? Como o apóstolo Paulo diz, remindo o tempo. Como viver remindo o tempo, né? A Bíblia diz que os crentes devem andar sabiamente remindo o tempo, porque os dias são maus. Lá em Efésios 5, 15 e 16 tem essa orientação para nós. Então, remir o tempo significa aproveitar bem cada minuto que ele passa, cada oportunidade de forma prudente. Porém, remir o tempo é praticar a mordomia, e a mordomia do tempo é também a mordomia das oportunidades, né? Sem dúvida, viver remindo o tempo deve ser uma das maiores responsabilidades do cristão. O tempo é um presente precioso que Deus nos dá para sermos bons mordomos dele. Então, o que nós vemos no dia a dia, na correria, é que é um mundo que nós vivemos, um mundo de muita cobrança, um mundo de perspectivas, um mundo que você não consegue acompanhar, onde a tecnologia anda em passos galopantes. Então é preciso ter muito cuidado com o nosso tempo, onde nós estamos aproveitando bem o nosso tempo, né? A importância de viver remindo o tempo. Infelizmente, as pessoas estão acostumadas a viver como se o tempo fosse um recurso inesgotável. Mas essa é uma perigosa ilusão. Há um ditado que diz que o tempo é a moeda mais valiosa que existe. E realmente, nós ouvimos muita gente dizer tempo é dinheiro. Nós não podemos perder tempo. E realmente hoje tempo é dinheiro. Para um mundo capitalista que nós vivemos, tempo é dinheiro, né? O tempo apresenta oportunidades que passam para nunca mais voltar. O antigo provérbio diz que há 3 coisas que nunca mais voltam: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Essas 3 coisas jamais voltam, porque não podemos controlar o tempo a ponto de fazê-las voltar ao momento que se passou. Realmente, cada minuto que nós perdemos, que passa, nós não recuperamos jamais esse momento. As pessoas vivem suas rotinas sem dar a devida importância à mordomia do tempo. É interessante o que o autor desse estudo diz. Cada dia é só mais um dia. E os homens vão vivendo assim, sem perceber os dias, as semanas e os anos. E então logo se vai uma vida inteira que passa despercebida. Eu não sei se você já ouviu muita gente falar, eu já ouvi, se eu pudesse voltar. Às vezes a gente ouve mãe falar isso, se eu pudesse voltar quando os meus filhos eram criança, eu teria criado de outra forma, a minha família seria outra, né? Muita gente fala isso, se pudesse voltar pelo menos uns 10 anos atrás, né? É por isso que a gente tem que viver, irmãos, constantemente cuidando desse tempo, porque isso acontece com muita gente, infelizmente. Nós não podemos remir o tempo a tal ponto, nós devemos viver remindo o tempo, mas ir buscar o tempo que já passou, jamais nós conseguiremos fazer isso, né? Nesse mesmo sentido, o livro de Jó fala sobre a brevidade da vida, dizendo que nossos dias na terra não passam de uma sombra. É interessante isso. Vamos ler aqui no livro de Jó, no capítulo 8, verso 9, que diz o seguinte: porque nós somos
de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra, né? E aqui diz mais, em Jó 14:12, 14, 1 e 2, o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Isso é uma verdade bíblica, meus irmãos, né? E também nesse mesmo sentido, o salmista Davi diz algo que reflete muito bem a importância de remir o tempo. Ele diz assim: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos diante de ti. O prazo da minha vida é nada. Isso está no Salmo 34, 4 e 5. E diante dessa verdade, irmão, o correto é que cada pessoa repita a sábia oração de Moisés. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Está em Salmo 90, 12, né? Mas, irmão, como remir o tempo que Deus nos concede? Para o crente, a mordomia do tempo está diretamente relacionada a uma vida guiada pelo Espírito Santo, uma vida de acordo com a vontade de Deus. O apóstolo Paulo escreve no texto que nós começamos, né? Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos. Então, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Se nós não aproveitamos bem o nosso tempo, a Bíblia nos diz aqui que somos insensatos. Então sejamos sábios na administração do nosso tempo. É interessante notar que Paulo fala sobre a mordomia do tempo num contexto em que ele contrasta o fruto da luz e a sombra das trevas. Exatamente nesse capítulo 5 nós estudamos isso, né? Diante de muitos conselhos que ele dá, muita exortação à igreja de Éfeso, ele também alerta para o cuidado com o tempo, né? E com base na verdade bíblica acerca da mordomia do tempo, vejamos alguns importantes princípios sobre como podemos remir o tempo. Dedique seu tempo às coisas de Deus. Então isso é uma coisa muito certa, muito correta, que se nós dedicarmos nosso tempo às coisas de Deus, é claro que as outras andarão muito bem, né? Sem dúvida, a melhor aplicação do nosso tempo é aquela que prioriza o reino de Deus. O próprio Senhor Jesus diz que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas essenciais à nossa sobrevivência serão acrescentadas. Lá em Mateus 6,33 nós vemos isso. Irmão, nós temos uma dificuldade muito grande de buscarmos primeiro o reino de Deus. Nós já amanhecemos o dia, irmãos, com uma preocupação dos nossos afazeres seculares. E a tendência nossa é fazer uma oração bem rápida, uma leitura bíblica bem rápida. E é um tempo, irmãos, que a gente não é um tempo precioso, não é esse tempo que Deus quer. Deus quer um tempo separado. Eu vejo muita gente falar assim, que também não é errado, né? Que está dirigindo o carro, está orando, está pensando em Deus, tá? Mas nós precisamos, irmãos, separar um tempo exclusivamente para Deus. Tirar, inclusive, o celular de perto da gente. Querendo ou não, atrapalha, né? Às vezes o celular dá uma apitadinha, a gente tem uma tendência de olhar. Então é um tempo, você tem que dedicar aquele tempo exclusivamente para Deus. Vou tirar esse tempo para Deus. Vou fechar a porta, vou avisar para minha família que eu estou estudando, que eu estou lendo a Bíblia, para que todo mundo respeite aquele tempo na sua casa. Cada um também faça o seu tempo, e quem puder fazer junto com a família, melhor ainda, né? Mas independente disso, você também pode fazer o seu tempo particular. Eu digo sempre assim, um conselho que eu dou para a minha família: não façam nada
Nada antes do dia, depois que o dia amanhece, sem primeiro conversar com Deus, sem primeiro estar com Deus, né? O contexto do versículo em que o apóstolo Paulo escreve que devemos andar remindo o tempo, aponta isso, né? O contexto de remir o tempo ou aproveitar ao máximo as oportunidades significa para o crente mostrar por meio de sua vida e conduta o poder e a glória do Evangelho, né? Então, se nós somos cristãos que andamos de forma organizada, conseguimos ler a Bíblia, conseguimos dar testemunho, conseguimos fazer missões, conseguimos pregar o Evangelho, nós vamos dar testemunho também da mesma forma, né? Mas priorizar as coisas de Deus com o nosso tempo não significa menosprezar o tempo com a nossa família, na nossa área da nossa vida terrena, né? Há pessoas que dizem só ter tempo para a obra de Deus e desprezam as famílias, seus trabalhos, seus estudos e outras responsabilidades. Na verdade, essas pessoas falham em perceber que dedicar o devido tempo, a atenção necessária a essas outras coisas também é fazer a vontade de Deus. Então nós não precisamos desprezar uma para fazer a outra, pode ser feito também tudo em conjunto. A família faz parte do plano de Deus e nós, como pais, devemos ter responsabilidade com os filhos que Ele colocou nas nossas mãos, né? Nas nossas vidas. A questão é que sempre falamos sobre a mordomia do tempo. Precisamos ter em mente que o grande propósito de nossa vida é glorificar a Deus, né? O tempo é um dom que Deus nos deu, meus irmãos. Quando entendemos isso, então percebemos que Deus nos chamou a glorificá-lo através do cuidado que temos com a nossa família, com o exercício prudente e exemplar de nosso trabalho, através de nossos estudos, por meio de nosso relacionamento e por aí vai, né? Em outras palavras, isso quer dizer que em tudo que aplicarmos o nosso tempo, devemos objetar a glória de Deus. Então, andemos remindo o tempo para a glória de Deus. Que sejamos bons mordomos do tempo para a glória de Deus. Que possamos dizer como o salmista: bendirei o Senhor todo o tempo. Salmo 34:1. Seja organizado para ser um bom mordomo do tempo. Irmãos, a pessoa que não se organiza na sua vida, na vida espiritual e também na vida secular, ela se atrapalha e atrapalha quem está ao redor dela. Isso é uma verdade. Então, se organizar, irmão, também é um dom. E também você precisa, a cada dia, se policiar nesse sentido, né? Tentar organizar. Existem tantas dicas que você pega na internet para se organizar, e é muito bom também que isso sirva para o nosso dia a dia, né? Não é nem um pecado pesquisar sobre isso, né? Nós precisamos de orientação. As pessoas sempre estão dizendo que estão sem tempo, que o dia deveria ter mais do que 24 horas. Tem gente que fala assim: se o dia hoje fosse de 30 horas, não daria para fazer o que eu precisava, né? Essas declarações não deixam de revelar alguma falha na mordomia do tempo. É uma verdade. A pessoa teve 24 horas e ainda precisa de mais, alguma coisa está errada nisso aí. Uma pessoa que anda remindo o seu tempo é uma pessoa que não desperdiça as oportunidades com a falta de organização. A primeira coisa a ser considerada quanto ao assunto é a organização do tempo. É que existe um tempo certo para cada coisa. O sábio escritor bíblico fala sobre isso em sua maravilhosa reflexão sobre o tempo, lá em Eclesiastes 3, de 1 a 8, né?
Só é capaz de remir o tempo aquele que entende esse princípio. Por exemplo, um bom mordomo do tempo jamais desejará colher enquanto é tempo de plantar, né? O que é que diz lá em Eclesiastes? Que há tempo para todo propósito debaixo do sol, né? À luz do conceito de que há tempo oportuno para cada coisa, o correto é organizar cada coisa de forma apropriada dentro do tempo que Deus nos dá. É uma verdade isso. Os especialistas na área da questão do tempo sempre alertam que a maioria das pessoas gastam grande parte do seu tempo com coisas circunstanciais, ou seja, aquelas coisas que não servem para nada, né? Então eu ainda digo mais uma coisa, né? A maioria das pessoas hoje, desculpa, a maioria das pessoas hoje, elas estão gastando muito tempo com as redes sociais, com o WhatsApp, não vivem mais sem isso, né? E isso é uma coisa muito grave quando a pessoa não tem controle, né? Viva remindo o tempo, reconhecendo a soberania de Deus. Se por um lado devemos praticar a mordomia do tempo de forma organizada e planejada, por outro jamais devemos esquecer que Deus é soberano sobre todas as coisas. Nós até podemos planejar, mas a soberania sobre tudo é de Deus, né? Inclusive sobre o nosso tempo, né? Nossos planos, nossos projetos, somos mordomos e não donos do tempo. O tempo pertence a Deus e Ele nos concede o tempo de acordo com a sua livre e soberana vontade. Não podemos esquecer disso, meus irmãos. O apóstolo Paulo era um homem muito organizado e fazia muitos planos para remir o seu tempo da melhor forma. Contudo, ele sempre submetia seu planejamento à vontade do Senhor. E não teve, irmãos, de certeza, um missionário que expandiu o evangelho de Deus mais do que Paulo. As viagens que ele fazia eram rápidas e tinha sempre uma preocupação com a igreja que deixava para trás. Tiago alerta sobre o erro daqueles que querer planejar remir o tempo e aproveitar as oportunidades, mas ignoram a soberania divina. Ele escreve: atentai, pois, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vida? É um vapor que aparece por pouco e depois se desvanece. Em lugar disso, devemos dizer: se o Senhor quiser e se nós vivermos, faremos isso ou aquilo. Isso aí se encontra em Tiago 4, 13 a 15. Então, que a boa mordomia do tempo também seja para nós um exercício de relacionamento da providência de Deus. Não há um único segundo sequer que esteja à parte do controle divino. Então, tudo está sob o controle de Deus. Viva remindo o tempo para a glória de Deus. Então, irmãos, que esse estudo que serviu para mim, que sirva para os irmãos também da mesma forma. Vamos trabalhar isso a cada dia para melhorar a nossa comunhão com Deus e com as pessoas que vivem ao nosso redor. Eu agradeço a oportunidade e tenham uma boa noite. Irmãos, eu vou cantar esse hino para encerrar nosso estudo de hoje.
E nós queremos agradecer ao nosso Deus pela sua palavra, trazida nesta noite pela nossa irmã Cristina, e agradecer a participação de cada um dos irmãos que estiveram conosco nesta noite. Continuem participando dos nossos cultos. No domingo à noite teremos nosso culto. E durante a semana segue as nossas atividades. Nós iremos orar neste momento, encerrando o culto desta noite. Oremos. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua imensa bondade, pelo teu tão grande amor, Senhor Deus, que nos amou, que enviou seu Filho, Senhor Deus, por cada um de nós. Nós somos gratos, ó Deus, por tudo isso. Ó Deus amado, obrigada pela vida de cada irmão, obrigada pela cada família, Senhor Deus. E que possamos, ó Deus, continuar te louvando, Senhor Deus, no restante desta semana. No nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, ó Deus, por tudo, Senhor. Amém.